noite, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Celebra Convida. Eu me chamo Mayra. Eu me chamo Robson e nós somos da MR Cerimonial e Assessoria. E eu sou Michele, estilista e fundadora do Michele Hermes Atelier. E hoje, vamos para nosso segundo episódio, né, Mayra? Exatamente, o nosso podcast tá bonito. A gente já vai falar um pouquinho aqui sobre essa mesa maravilhosa aí. Uhum. Mas nosso tema tá com fome já. Tá com fome, né? O cheirinho tá gostoso cheirinho tá também. maravilhoso. Vamos nos segurando aqui. Daqui a pouco a gente já vai tomar um cafezinho também pro nosso papo, que tá muito legal hoje, né? Isso, muito interessante. Uhum. Então, a gente hoje vai, ter uma conversa super especial e, ao mesmo tempo, muito necessária, para os noivos, onde vamos falar sobre casamento com propósito e como isso transforma o planejamento e o grande dia em algo muito mais leve, com significado e inesquecível, que é algo que a gente acha extremamente importante para esse grande dia, E a gente vai trazer também hoje reflexões, dicas práticas e até erros comuns que os noivos acabam cometendo sem perceber, E tudo isso para que a gente possa ajudar a todos vocês a viver esse momento com menos estresse e mais conexão com o que realmente importa. Todo mundo que assistiu o podcast, com certeza já vai cuidar para não cometer esses erros, Isso. Então, acho que vai ser bem legal. E a gente vai falar também o porquê de viver com propósito, Isso. Esse processo, porque tem muitas coisas que contam muito e que quando o casal ele percebe tudo isso, desde o início do planejamento, esse processo é muito mais enriquecedor, É que o que a gente sempre fala, que o casamento ele não é só o dia. Isso. Então, ele é todo o processo. Então, quando os noivos virar aquela chave assim, eu tenho que aproveitar, desde aquela reunião que eu vou fazer com o fornecedor de decoração, uma degustação de docinho, ali está o segredo do sucesso. Negócio, E realmente, como a gente fala, são erros que eles cometem às vezes sem perceber realmente, porque é a primeira vez que estão vivendo tudo isso, Exatamente, é um caminho novo a ser trilhado. Isso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, que se deixar a gente já a vai, gente já se empolga, empolga, a gente já se empolga. Vamos falar do nosso patrocinador da noite? Então, nosso podcast, nosso segundo episódio, está sendo patrocinado pelo Supermercado Na Vila. Olha só, gente, tá bonito isso aqui num tanto que olha... Não sei se vocês estão conseguindo sentir daí, Mas olha só, na Vila Supermercado, então, fica localizado na rodovia Leonardo Martendal, na Vila do Salto, em Luiz Alves. Todo mundo que é de Luiz Alves conhece e frequenta, Mas, para quem é de fora, talvez não conhece, fica na Vila do Salto, então. E eles têm um horário de atendimento super legal, tá? De segunda a sexta, das 8 às 19h30, sábado das 8 às 18 e domingo das 8 às 12. Quem que não gosta de um domingo mercado aberto, A gente que trabalha com evento, no domingo que vai viver, a gente corre pro mercado, E vocês que, eles são super ativos nas redes sociais. A gente estava conversando sobre isso antes, todas as ações que eles fazem. Então, para vocês que não seguem, vão lá no Instagram, @supermercadonavila, para que vocês possam acompanhar tudo que eles postam. Eles têm várias ações, Michele? Estava comentando, A gente estava até conversando sobre isso, E é legal falar também que aqui é um spoiler, dos produtos que tem lá. Então, produtos de alta qualidade, uma variedade de produtos, assim, que no meu ponto de vista são excelentes, Então a gente tem para todos os gostos. E essa questão das ações que eles fazem lá é incrível demais. Tem a questão da ação do R$1 que eles fazem também, é uma super ação dos R$10. E tem algo que é muito legal também, que aconteceu um tempo atrás, uma ação do caixa premiado. Então as pessoas estavam passando as compras, daí ela apertava o alerta lá e o caixa às vezes era premiado, ganhava até as compras. Então são ações muito legais que o mercado faz, e se movimenta, que eu acho um diferencial muito grande também deles. E sempre muito ativos, Então, além de ter bons produtos, tem todo esse diferencial, Que as pessoas podem ser surpreendidas ali também. Eu gosto que puxa bastante pro Palmeiras lá, Eu sou palmeirense, não sei então se são todos os lados, mas... Não, mas eu sei que lá tem todos os times lá, então tá sempre cheio de hino de vários times rodando. E até mesmo nesses campeonatos também eles fazem ações para essas coisas também. Os produções de qualidade, gente, olha só, Michele, você quer servir a gente um cafezinho? Sim, aí, por favor? Gente, se vocês soubessem o cheiro que tá saindo dessa embalagem aqui, do café, com certeza, mas daqui tá incrível. E o legal deles é que eles têm o café em grão e eles conseguem moer ali na hora, Tem a máquina lá no... Faz a moagem, Processo. Isso aí, não sei qual que é o termo correto, mas enfim, você consegue sair de lá com um pó de café para fazer café também. Então, olha só, esse também é um super item legal.
e a gente vai tomando um cafezinho aqui enquanto que a gente conversa, porque a gente gosta de café e gosta de boas dicas, boas informações, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Conversa boa é conversa com café, né? Café. Vamos fazer tintim de café, gente? Vamos. Bem brega, mas assim, né? Tintim. Nossa, fantástico. Muito bom. E quentinho. Nesse frio, a gente dobra a quantidade de doses de café por dia, né? Aquele erro que eu assumo. Vamos lá, então. Falar sobre o que é casar com propósito, né? O que significa casar com propósito. A gente fala muito isso com todos os nossos clientes e a gente vive muito isso, de realmente conseguir resgatar dos nossos clientes, dos casais que encontram a gente, o quão importante é a gente viver todo esse processo realmente dando significado para o que realmente importa. Acho que a gente encontra muito isso no planejamento, talvez a Michelle vai encontrar também muito isso na personalidade da noiva, mas cada vez mais os noivos estão buscando realmente encontrar a sua essência, a realmente contratar ou escolher, personalizar o seu casamento com o que tem a ver realmente com eles, né? Sim. Não algo que se encaixe num padrão, talvez um modelo de vestido que talvez não é algo que todo mundo está usando, mas a noiva vai lá e tem essa autenticidade. Então eu acho que o propósito, casar com propósito, eu acho que é uma das coisas assim que a gente pode falar que é tendência e que deve ficar aí por muitos anos, né? É um dos primeiros pontos assim que a gente sempre conversa com os noivos, que eles entram em contato com a gente, é a gente explicar para eles que não é todo profissional que se encaixa para todo cliente, para todo noivo. Então é muito importante eles conversar com vários profissionais para ver realmente qual profissional que vai se encaixar para a personalidade deles. Isso que vai de encontro que a Mari comentou, de ser um casamento personalizado especificamente para aqueles noivos. Porque existem casamentos, às vezes, de um irmão casou num ano, outro irmão casou no outro ano. E é totalmente diferente o casamento, sabe? Porque as pessoas são diferentes, né? Os gostos são diferentes. Então, realmente, essa questão de conhecer os profissionais, ter o contato é muito importante. Para realmente alinhar a essência, né? Para ter esse propósito também. E a gente fala assim que não é que o profissional não é um profissional bom. Às vezes não é um profissional que não está encaixado ou alinhado àquele cliente, sabe? E eu acho que uma das maiores coisas é assim, quando você acaba se adequando a uma moda do momento que não faz sentido com você, porque às vezes tem modas do momento que é a tua personalidade, então super vale você fazer. Eu acho que o depois conta muito, porque se você escolhe, né, se você sabe o porquê de cada escolha, se você realmente isso faz sentido, é o que a gente quer. Depois que passa o casamento, não tem arrependimento. Isso. Eu tenho a certeza de que realmente, eu fiz. Ok, se não foi talvez exatamente, mas eu fiz o que eu quis. Eu não fui, né, não tomei decisões por outras pessoas. Então eu acho que quando o casal realmente entende o porquê está tomando cada decisão, realmente as decisões são mais assertivas, tanto pro dia como depois também. É como a Mari já falou várias vezes, né? O casamento, às vezes para as outras pessoas, elas vão curtir, mas vai ser só mais um casamento, né? E para os noivos é o casamento da vida deles, eles vão lembrar pro resto da vida daquele dia. É um dia único, né? Por isso que às vezes não abra mão, se vocês querem alguma coisa, não abra mão, porque você vai lembrar para sempre aquele dia. É que nem a gente fala ali a questão do meu lado, a questão de vestidos, né? Então a gente sempre faz essa conversa com a noiva justamente para pensar em algo que seja até mesmo atemporal. Porque, por exemplo, o que fica são as fotos, né, os registros e tudo aquilo. Será que daqui 10 anos ela vai gostar de ver aquele vestido? Então, assim, a moda, ela existe, ok? Só que são tendências, né? Então, tem que também trazer a essência dessa noiva. A mesma coisa acontece com o traje do noivo. Então, para ver se, daqui 10 anos, será que ele vai gostar de se ver daquela forma? Isso acontece com tudo, sabe? Questão de maquiagem, cabelo, acessórios. Então, é um cuidado muito amplo, né? Fotografia, às vezes, muito filtro. Modificar totalmente uma foto, né? Isso. Então, a gente vai falar sobre a questão de opiniões de outras pessoas influenciando no planejamento, até sobre alguns dos erros aqui, mas é aquela questão realmente, vão ter pessoas que têm importância na vida do casal e que as opiniões importam e contam, mas principalmente o que o casal sente, né? Isso. O que eles têm convicção, o que eles pensar realmente, porque às vezes você acaba abrindo mão de algumas coisas que depois fazem muito sentido. E a questão que nem o Robson colocou assim, é óbvio que todo mundo que está em volta, né, padrinhos, pais, vão ter uma visão especial sobre aquele dia, mas nenhuma visão vai ser tão especial, tão detalhada quanto a do noivo e da noiva. Exato. Então, acho que isso resume bastante essa questão de realmente viver o casamento com propósito, né? Isso.
Então, perfeito. Agora vamos para alguns maiores erros aí que os casais podem cometer e que podem aumentar o estresse aí no processo e no grande dia, que às vezes podem acontecer esses arrependimentos que a gente colocou. Óbvio que a gente só colocou ali alguns pontos e vamos conversar sobre isso, mas, né, tem várias coisas que, dependendo de cada casal e de cada perfil, vão aparecendo, né? E até legal que nós aqui já casamos também, então já vivemos esse processo, então a gente também já passou por certas coisas, né, que podemos expor também, né? Primeiro, então, realmente é o que nós estávamos falando, querer agradar todo mundo e esquecer de si mesmo. Acho que esse é um dos maiores, né? É um dos principais motivos de frustração quando o casal tenta atender as expectativas dos outros no casamento e perde a sua essência. Porque a coisa mais linda pra gente é chegar num casamento e ver que tem a personalidade do casal. Seja isso para qualquer que for o fornecedor, a ação, mas o resultado ter a ver com o casal, né? Por exemplo, um casal que é totalmente diurno, né? Vive durante o dia, gosta de fazer as coisas, gosta do ar livre, casa, sei lá, num salão fechado à noite, que às vezes não tem a personalidade. Ou às vezes é alguém que gosta de cavalgada e traz essa parte country que as outras pessoas vão olhar e vão dizer assim, nossa, diferente. Mas para quem conhece, faz todo sentido e não poderia ser de outra forma se não fosse desse lembrar, jeito. É isso mesmo. É muito incrível isso, né? O que vocês acham? Com certeza, porque só os noivos vão saber o que vai fazer sentido para eles. E as pessoas percebem também, porque daí dizem, mas é o country, igual a Mari comentou, mas eles vivem esse mundo, é o mundo deles, então faz sentido. E fica muito legal também, né? Já teve até touro mecânico já em casamento. Então, e de certa forma até surpreende os convidados, né? Porque traz tanto a essência deles que fica extremamente visível ali, né? Vivendo todos os momentos. Isso eu acho muito legal. E é incrível que, tipo, o casal banca isso mesmo, sabe? Realmente é o que faz sentido pra gente, é o nosso estilo. Isso é muito legal. A gente adora quando a gente encontra esses adjetivos, essas coisas que vão construindo assim, e a gente, conhecendo eles durante todo o processo, sabe que não poderia ser de outra forma se não for desse jeito, né? Por exemplo, a Laide que casou ali com a bota. Gente, foi incrível aquilo, os detalhes que tinham, né? Então... E isso tudo transmite realmente a essência deles e é importante eles lutarem por isso, que é o que a gente fala aqui agora. Eu acho que também seria legal a gente dar sugestões de como lidar com essas situações, né? E a gente que presencia, a gente sabe que isso causa um trauma e depois os noivos ficam pensando, eu deveria ter feito, deveria ter, né? Então, assim, no meu ponto de vista, até mesmo por experiência, eu acho que é interessante, assim, pensar num texto, montar alguma narrativa que tu possa conversar com a certa pessoa que às vezes está impondo algo ou quer que seja de uma certa forma, montar um argumento e realmente explicar que não, que é dessa forma, que prefere, que é o grande dia dessa pessoa, né? Então também acho que é legal a gente sugerir formas de sair dessas situações, porque tem situações que são chatas mesmo, né? Que a gente não sabe como lidar às vezes com... a pessoa que está falando alguma coisa, ela quer o bem né? Sempre. A maioria das vezes ela quer o bem, só que ela não está entendendo que às vezes o sonho é da pessoa também. Sempre. E sempre ela vai puxar pro lado dela. A mesma coisa que a gente fala com o vestido. Traz sempre alguém que te conheça muito. Porque a pessoa ela sempre vai dar opinião baseada no que ela acredita e nos gostos dela. Então, se a pessoa que vai contigo, por exemplo, escolher o vestido, ela tem que te conhecer muito. Para que ela possa opinar dentro dos teus desejos, dentro das tuas vontades. Pensando no que você vai gostar, né? Isso. Não no que ela vai gostar. E uma outra dica, talvez já como uma fuga, vamos dizer assim, para evitar dessas questões, eu acho que é muito aquela questão de quanto menos as pessoas souberem, menos elas vão opinar. Exatamente. Né? Então, às vezes a questão de, eu tenho isso, vai acontecer desse jeito, eu contratei isso. Isso pode dar margem, sim, para que as pessoas comecem a pensar, a questionar e, às vezes, até colocar preocupações que não é o momento na cabeça de noivo e noiva. Sem necessidade. Né? Às vezes, acabou de marcar a data, mas já escolheu o vestido, mas calma, eu estou respirando ainda, eu só escolhi a data, eu sei que é importante. Né? Tenho definir isso, mas e aí, já contratou bartender? Já fechou isso, aquilo? Então, tudo isso vai realmente entrando na mente do casal e sobrecarregando um pouquinho. E até mesmo assim, eu escolhi a decoração com flores brancas. Mas será que tu faz de flores brancas? Será que tu não traz nas flores rosa? Então, isso tudo dá margem para até mesmo ficar na dúvida de algo que já era extremamente certeiro para ti. Porque a pessoa imagina uma flor branca, mas não imagina o contexto que ela vai estar. Isso. E os noivos é exatamente isso, Robson. Os noivos estão inseridos nesse universo. Então, eles já visualizaram tudo aquilo. E a pessoa que às vezes escuta isso, ela só visualizou algo, um detalhe. Não tem noção do contexto, do todo. Do todo, né? Perfeito.
Outra questão é convidar por obrigação. Nossa Quem Senhora. já fez lista de casamento aqui já passamos por isso, né? Nós aqui, vocês ali Olha. também. Primeiro que é dificílimo você escolher as pessoas que vão ser privilegiadas. A gente fala assim hoje em É dia. um privilégio. É um exatamente. privilégio você ser convidada para um casamento. Então, cada vez a gente bate na tecla 1, 2, 3, 1000 vezes por necessário, o quanto que o convidado ele precisa valorizar esse casal que escolheu eles para ir no casamento e viver nos dias mais especiais da vida deles, né? Mas às vezes pode sim acontecer essa questão de convidar por obrigação, né? Seja por qualquer que for o motivo, né? Às vezes são vários, na verdade, né? A gente faz vários caminhos para conseguir dizer quem que vai ser o escolhido aí também, e às vezes esses caminhos podem levar a algum tipo de, sei lá, de convite por obrigação. E muitas vezes as pessoas não fazem parte, às vezes, da vida do casal de uma forma Exato. tão profunda. Então, isso, às vezes, pode acontecer um arrependimento lá na frente também, né? Assim, pode falar, Rosa. Principalmente, às vezes, a pessoa convida alguém por obrigação e às vezes deixa uma pessoa que vai fazer muito mais diferença no dia se divertindo. Às vezes vai ficar até o final do evento lá com a pessoa, né? Então esse é o grande ponto que a Mayra está levantando. Aconteceu agora recentemente o casamento da minha cunhada, que, né, fizemos juntos também esse casamento, e eu achei ele extremamente especial e vai de encontro com isso que a gente está conversando agora. Os convidados, eles realmente foram escolhidos de forma extremamente especial, e foi um casamento tão legal, tão animado e tão assim, com uma conexão diferente, sabe? Realmente os convidados, eles estavam ali com aquele propósito de estar celebrando o amor dos noivos. Então, assim, era muito, muito visível tudo isso. Então, a escolha dos convidados, realmente, ela é A gente essencial. percebe esses detalhes desde o início da cerimônia já. Isso. Porque a igreja estava cheia. Isso Então, mesmo. é como o Padre Marcos fala, né? O casamento se começa na igreja, cerimônia. na cerimônia. Então, tava todo mundo ali já pelo casal. Tu já E percebeu o por aí? olhar é notório, diferente, assim, né? Quando as pessoas realmente estão ali. Se for para esperar uma cerimônia que vai, às vezes, ser um pouquinho mais longa, vão esperar com gosto, vão lembrar, vão chegar. Quando vão abraçar o casal, realmente vão transmitir, nossa, como foi lindo isso, que lindo que vocês estavam quando vocês entraram. Não vão chegar aqueles comentários, nossa, tava nervosa, hein? Que às vezes a gente escuta esse tipo de coisa, né? Demorou, hein? E isso é um erro que os convidados não podem cometer, né? Falar. É muito chato, né? Porque realmente ali, se a gente é convidado para um casamento, a gente está sendo convidado para celebrar esse amor, né? Então, independente do que aconteça, é pelo casal, não é pela pessoa que está lá. Ela realmente é um convidado para estar lá celebrando. Para compartilhar, Exato. Né? Com o casal ali, né? Então, se você for convidado, valorize esse convite, porque realmente os noivos, eles passam, né, esse aperto no coração de realmente, às vezes, tirar alguém da lista, né? Então, é realmente um convite Sem muito contar, especial. né? A gente pode depois tem outros detalhes, mas o convidado, ele pensa assim: eu vou desconfirmar porque eu sou só o buffet. Ou não confirmar, nem desconfirmar nada, mas ele não é só o buffet. É tudo. Ele vai contar um prato a mais, um talher a mais, um copo a mais, uma taça, um suplá, um A garçom a mais, decoração, dependendo de quantas pessoas. A decoração. Então, o convidado ele é muito mais caro do que só um buffet, sabe? É isso Pra mesmo. faltar no dia Isso mesmo. também. Então, acho que a maior dica é a lista realmente deve refletir o coração, a essência do casal. É uma das coisas mais difíceis e que a gente não consegue ajudar nessa etapa de escolher essas pessoas, né? Então, E algo assim, né, Mayra, que eu acho, meu olhar quanto a isso. No momento que tu até tira a pessoa, tu acha que ela não é tão importante, para aquele momento não é legal, não vou convidar. No momento até fica uma situação às vezes chata e tudo mais, mas depois que passa o casamento, passa tudo, sabe? Isso tudo vai se desenrolando de uma forma leve. Daqui a pouco a pessoa já não lembra mais e assim segue, sabe? Então, realmente é algo que dá para perceber que dá aquela sensação chata no começo, mas depois tudo segue normal. Então, os noivos não precisam ficar tão apegados, às vezes deixar de convidar alguém, porque depois a vida segue. E dá tudo certo. Então, a gente falou sobre querer agradar todo mundo, esquecer de si mesmo, né? Abrir mão do que realmente... convidar por obrigação. E o outro erro é o que a gente comentou também, que é abrir mão do que realmente importa, né? Por medo de julgamento, por querer seguir padrões, né? Que muitos casais desistem das ideias e que fariam todo sentido para eles, que é o que a gente acabou comentando, né? Então, abrir mão do que realmente importa por causa dos outros, né? Então, isso também é o que a gente comentou ali anteriormente também.
Outro erro é escolher fornecedores só por preço e não por valor, né? A economia ela é importante, mas a confiança e a conexão gerada entre o casal e o fornecedor é primordial, né? A gente encontra bons profissionais em todas as faixas etárias de valores. Óbvio que a entrega, né, é proporcional também o que vai estar investido, mas principalmente a conexão é o que importa. A gente sempre dá um exemplo assim para os casais, né? Por exemplo, um serviço que às vezes é algo que no dia o casal ele não vai ter contato com o fornecedor, que é o técnico do gerador. Por exemplo, a gente contrata, a gente sabe que é uma contratação essencial e que nós precisamos, mas que no dia dificilmente o casal vai ver esse fornecedor, correto? Né? Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas mesmo se a gente precisar utilizar, a gente que vai coordenar tudo isso e os noivos não vão ver ele. Agora, se esse fornecedor desde o primeiro contato, ele não foi, você não sentiu aquela confiança. Ele não foi totalmente coerente com o que foi a contratação. Não se mostrou interessado. Se surgiu qualquer dúvida a respeito desse fornecedor, mesmo que você não veja ele, ele vai ser o teu ponto de interrogação durante todo o processo e principalmente no dia do casamento. E sempre vai ficar com aquele pé atrás, né? Será que vai estar lá? Será que vai dar certo? Então, isso é um exemplo de um fornecedor extremamente necessário, mas isso acontece em todos os outros segmentos, né? Então, o valor, ele é importante, por isso que existe um processo, uma projeção financeira para um casamento, né? A gente realmente destinar os investimentos para o que é prioridade do casal, mas principalmente que o casal realmente sinta essa conexão com o fornecedor. E esse foi só um exemplo de... Né, um exemplo. Básico, assim. Mas aí pode acontecer com qualquer profissional. Exato. Eu vou ficar com... Será que os docinhos do meu casamento vão chegar? Será que o meu bolo vai chegar? Será que a fotografia não vai chegar no horário certo? Então, qualquer profissional pode te dar aquela pilha, né? Então, qualquer tipo de sentimento de interrogação tem que sempre avaliar, né? Realmente ficar com esse pé atrás para se sentir seguro. Isso. A gente sempre fala que o sucesso do evento depende da qualidade dos profissionais que vai contratar. Por isso que é muito importante essa avaliação na contratação. Exato. Fazer bastante pergunta, sentir se o profissional vai se dedicar. Por mais óbvio que seja a pergunta, né? Às vezes é uma pergunta tão óbvia, mas o profissional ele tem que ser suficiente para responder aquela pergunta para ti ali. E até essa questão do planejamento financeiro do casamento, realmente, quanto mais antecedência se tem, mais consegue-se escolher o profissional e também se programar de forma financeira para realmente ter essa segurança, essa tranquilidade, né? É por isso que a gente preza muito pelo primeiro contato inicial também, ter um contato presencial. Sim. Porque é tão bom essa questão de você sentar, olhar olho no olho, ouvir, saber que a pessoa está disposta a te ouvir e a entender o teu sonho. Porque existem casamentos e nenhum casamento é igual ao outro. Não. Então, a gente precisa se readaptar a cada cliente, né? Se a gente conversa no dia... Numa assessoria que a gente faz aí, num dia de trabalho nosso, a gente conversa com 20 casais, respondendo dúvidas, são 20 formas diferentes de entregar um evento. Então, a gente precisa pensar com o olhar daquele casal. Então, é você encontrar fornecedores que vão olhar realmente para o teu sonho e vão ter um olhar personalizado. Acho que isso é o que mais importa, Como a gente está né? ali na base, né? A gente sempre passa para os nossos clientes. Existem várias formas de se avaliar um profissional. Primeiramente, preço e a entrega do material dele. Todo mundo vai olhar isso. Depois, não tem como você avaliar os profissionais só pelo preço. Você tem que marcar uma reunião e conversar com esse profissional. Para alinhar. Né? Para entender se ele realmente vai se dedicar e vai entregar aquilo que ele está prometendo no PDF ali, na proposta. Porque escrever é fácil, né? Isso. A questão é tu realmente entregar lá na frente, de realmente mostrar o que os noivos esperam, né? Principalmente até na escolha nossa também. Às vezes tem muitas pessoas que vêm, pedem o nosso orçamento. E a gente sempre fala assim, vamos fazer uma reunião para conversar, para vocês sentirem a gente, pegar confiança. Porque a gente fala assim também, assim como não é todo profissional para todo cliente, às vezes também a gente não é para todo cliente. Exatamente. Então, é por isso que é muito importante eles conversar com a gente. Olha, infelizmente não bateu o santo ali, bola para frente, vai para o próximo profissional. E, tipo assim, tomara que você encontre tipo, a pessoa que vai ser perfeita para você, porque é isso que a gente espera. A gente quer ser os profissionais ideais para cada casal. Então, tem que buscar isso, tem que buscar conexão. E não é com todo mundo que a gente tem conexão. Então... Até a gente tem essa consciência que se às vezes o cliente não vai bater o santo com a gente não vai bater o santo com o cliente, também não vai ser legal o processo de organização, sabe? Então, é muito importante que os dois lados estejam alinhados ali. E é aquela coisa, né? Não é só não é vendas. É realmente ter a sensação, a conexão para justamente viver de uma forma mais leve lá o grande dia, né? Então, é dentro disso que a gente pensa. Então, não é preço, é valor. É valor. Né? Perfeito.
Próximo, então, erro, não definir prioridades. Isso é uma das coisas que impacta diretamente no nosso trabalho, né? Mas isso é uma das etapas que a gente faz quando a gente inicia uma assessoria, que é definir prioridades do casal. Quando a gente inicia uma assessoria, a gente sempre fala, às vezes é mais fácil o casal dizer pra gente o que ele não quer no casamento do que o que ele quer. Porque é muito notório, tipo, não gosto disso, aquilo. Agora, o que eu quero, ainda não sei, vou descobrir, né? Então, o processo de fazer os orçamentos, tudo isso vai apresentando um mundo que você vai vendo se você gosta, se não, e vai descobrindo e construindo essa tela em branco, né? E vai colocando todos os fornecedores aí e desenhando realmente, né? Mas tem que ter clareza, realmente, no que você quer investir, se vai ser no vestido as suas maiores prioridades, se vai ser no local, porque a gente quer montar um time de excelência, mas a gente sabe que o orçamento ele precisa ser destinado, né, para onde vai ser os pontos principais e que faça mais sentido para cada casal. Óbvio que no orçamento ideal a gente pode dar prioridade para tudo, né? Mas existem sim segmentos e que a gente vai destinar aí Mas os investimentos. o legal de destinar os investimentos, porque você vai destinar, eu quero contratar decoração X, o vestido X, cerimonial X. Daqui a pouco você vai contratar por um valor daqui a pouco por outro valor outro, vai sobrar um dinheiro para você contratar um profissional que você nem imaginava que poderia. Eu quero contratar uma cabine fotográfica, um totem. Né? Nessa minha organização financeira, sobrou um dinheiro que eu não sabia que ia sobrar. Por isso que é muito importante estar alinhado a essa questão. Ou às vezes até vão surgir coisas que tu vai tendo desejo no processo, né? Era algo que talvez tu não pensava que colocaria, mas me deu a vontade de acrescentar, né? Então, isso é bem, eu acho o máximo, né? Porque quando a gente casa, a gente pensa numa coisa e depois isso se transforma em algo muito... E até uma dica que a gente dá, desculpa te cortar, Robson, mas assim, nessa questão de não sabia que queria, mas agora quero. Quando a gente faz as cotações, a gente sempre fala para os casais, deixem os profissionais apresentarem todas as possibilidades que eles conseguem oferecer para vocês. Mesmo que vocês digam, nossa, a filmagem não é a nossa prioridade de investimento, mas deixa o profissional falar que ele faz vídeo de pré-wedding, que ele tem o drone, que ele faz o Summy Day, que ele faz vários outros tipos de edição, e você vai dizer, nossa, isso é muito legal, então eu já sei quanto custa. Talvez nesse primeiro contrato você fechou o fornecedor ali para fazer as contratações, né? Vai fazer a cobertura do dia. Talvez agora no início, que eu não estou com o meu orçamento fechado, ainda não sei. Mas lá na frente, talvez é um serviço que você consegue adicionar. Encaixar. Ou, às vezes, óbvio que nesse processo já vai dizer, nossa, não passava pela minha cabeça, mas quero. Então, por isso que é importante deixar que os profissionais apresentem o seu trabalho e depois você vê o que realmente se adequa ao que você procura. Nós temos muitos clientes que falam inicialmente, eu quero só a foto. Aí, será que eu pego o vídeo? Será que eu não pego? Eu falo assim, olha, se você tiver a oportunidade, é uma excelente contratação, porque a foto, ela vai te mostrar aquela foto, né? Muito bonita. Agora, o vídeo te mostra o porquê daquela foto. Tem uma outra sensação. O casamento é sensação pura, né? Isso até é algo que aconteceu no nosso casamento. O vídeo foi uma das últimas coisas que a gente foi definindo realmente e foi algo muito especial. Porque tu assiste o vídeo, tu sente a energia daquele momento. Tu sente como se tu estivesse lá de novo, assim, é muito legal. E assim, na questão de vídeo, a gente vê muito que existe um pré-conceito sobre vídeo de casamento. Eu acho que como a gente vem de uma tradição... mas eu acho que todo mundo pensa, Mayra, aquela câmera... Assim, exatamente, é esse pré-conceito sobre isso. Porque é aquele meme, realmente, as pessoas comendo e a câmera filmando ali, né? É muito isso. Então, a gente tem que ir trabalhando e explicando para todo casal que o trabalho é diferente, que hoje existem edições em filme, você assiste um filme do teu casamento. Exato. Então, vai trazendo outras sensações, que nem o Robson comentou, né? E tem profissionais que fazem a filmagem na íntegra também. Eu quero uma cerimônia inteira. Tem também, sabe? Então, existem vários tipos de todos os gostos, né? trabalhos. E falando em vídeo, tem também agora o Story Maker também, que é uma outra modalidade. Não substitui vídeo, é um outro tipo de trabalho. Que é muito importante as pessoas entenderem também, sabe? Mas que também é algo novo e que eu acho que traz, assim, uma animação muito legal para o casamento, até mesmo um pós-casamento muito interessante. Eu acho que o Story Maker ele traz muito o imediatismo, tipo, acabei meu casamento hoje, amanhã eu já tô vendo os stories, coisa que eu queria ver, sabe? Continuar ainda aquilo. Perfeito. Também. Então, acho que nessa questão de não definir prioridades, acho que a maior questão é realmente estourar o orçamento. A gente sabe quando entra na questão de orçamento, é um estresse que a gente vai para outro nível, né? Então, a questão de coordenar todos os valores, né? A parte financeira do casamento é primordial. E é legal também esse olhar de vocês quanto a isso, né? Vocês sempre vão instruindo, vão orientando os noivos até onde que dá para ir chegando e de uma forma muito leve, né? Muito tranquila também. É muito legal porque a gente,
quanto mais a gente conversa com os noivos, mais vamos entendendo eles. E é igual a Maria comentou, aquela questão ali do seguinte, né? Não é porque o profissional tem um preço mais baixo que ele não é um bom profissional. Isso. Então, tem profissionais na faixa etária de, vamos por foto, de 2.500. Tem profissionais de 5 mil, tem profissionais de 10 mil, tem profissionais de 20 mil. Cada profissional é muito bom na sua faixa de preço. Exato. Então, a gente tem que entender qual é o profissional que vai se encaixar para aquele O céu é o cliente. limite, né? Exatamente. Então, vai dentro do que tu queres para aquele teu momento, O né? importante é tu achar um profissional bom naquela faixa que tu quer gastar ali. Exatamente. Quer investir. Isso mesmo. Vamos para a próxima, então? Vamos. Vocês têm alguma um chute assim? Não? Eu não sei porque eu tava a tarde toda fora em visita técnica, só tô seguindo o fluxo de vocês. Graças a Deus, né? Temos muito trabalho, então, assim, o podcast é algo É. que a gente traz realmente para contribuir, né, para a vida dos noivos, para esse preparo deles, né, para o casamento. Então, estamos aqui extremamente dedicados depois de um dia. Na verdade, a gente Cansativo, tem que tirar um dia, porque senão não saía, né? Não. É isso, É muito a trabalho. agenda é É. Acho que só apertadinha. reforça cada vez mais o que a gente acredita e o que a gente quer entregar, né? A nossa Exatamente. dedicação de estar aqui reforça tudo o que a gente fala. É realmente colocar em prática, né? É isso aí. Mas então, nosso próximo erro aqui é não pensar em plano B e confiar que tudo vai dar certo. É ótimo, mas tem que ter um plano de segurança para algumas coisas em específico, né? Principalmente, óbvio, no que é normal e que a gente fala, vou casar ao ar livre, a gente precisa pensar no plano B, vou fazer tal situação, a gente precisa ter formas de pensar. Não vamos conseguir fazer dessa forma para onde nós vamos. Porque o plano B ele precisa ser tão especial quanto o A. O sentimento ele precisa ser o mesmo, né, em ambas as possibilidades que a gente vai ter. Só que diante disso a gente conhecer um cenário, a gente estudar um cenário, voltando novamente pela questão de casamento ao ar livre, pensar no plano B para onde nós vamos diante de chuva ou algo nesse sentido, ele precisa ser estudado para realmente trazer a mesma experiência para o casal, a mesma expectativa e também quando a gente pensa tudo isso antes, no dia, a gente já sabe para onde a gente vai. Se não for para o caminho A, a gente vai para o B e a gente já tem todas as formas de fazer o B dar certo. Então, Mas isso eu é acho que o primordial. mais importante é os noivos estarem cientes que o plano B vai ser tão legal e bonito quanto o plano A. Isso. Então, Pra não sofrer, não né? deu certo um, mas eu vou pro outro e bola. E tá tudo bem. Isso. Vai ficar isso bonito mesmo. igual. Eu acho que é bem importante até mesmo por questão da ansiedade, para manter isso de uma forma bem tranquila, né? Uhum. E isso aí acaba sendo para tudo, né? Às vezes, meu sonho era, sei lá, contratar um fornecedor em específico e não conseguir. Não é que é o plano A ou o plano B, mas assim, vão ter outras formas de a gente conseguir chegar aonde o casal resultado. deseja, mas por outros caminhos, né? Existe um ponto final, mas existem vários caminhos que a gente pode fazer para chegar nesse ponto, nesse destino, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, precisa ficar leve com essas questões, assim, para viver realmente o processo. E confiar nos profissionais, né, que contrataram. Porque daí o plano B significa que já foi tudo feito, Isso. não tem mais o que fazer. É o plano A e o plano B, então confia que vai dar certo. Eu uso o meu casamento como exemplo para várias coisas, né? Mas é que nem no dia do meu casamento, choveu, eu não percebi. Entende? Tipo, assim, tu tá envolvida naquele teu momento. Tão grandioso que tu tá vivendo que a chuva... É só um detalhe. É só um E detalhe. depois ela realmente fez um efeito tão lindo para as fotos que, ok, ela estava ali, mas ok, sabe? Se eu tivesse ficado preocupada, extremamente preocupada com ela e tudo mais, eu estaria vivendo tensa um momento que é para ser tão lindo. Eu acho que, assim, não que seja um problema, mas vamos chamar isso de problema. É o quanta importância você dá para o problema e o que você vai dar de importância para o que você está vivendo. Então, exato. quando a gente coloca lado a lado, o problema fica aqui embaixo, né? Pequenininho. Por tudo que está sendo vivido naquele dia. Como a gente fala, né? O casamento ele é 90% organização e apenas 10% dia. Então você não vai deixar o teu 10%, né? De todo o Exato. processo. Exato. E até mesmo essa questão da chuva, eu vejo pela forma que vocês lidam também, para tudo tem solução. Até mesmo a chegada da noiva, enfim, qualquer mínima coisa que for viver nesse dia tem como trazer de uma forma diferente para ser bonito e ainda assim ser especial. E leve é o que a gente mais preza, assim, sabe? Tá chovendo, vamos dar risada, vamos rir, que bom, Deus tá abençoando, e é isso que a gente preza e vai bloqueando Tem até aquela história lá, como é que a noiva de Palmeiras fala? Tem que dar comida pros gatos.
Ah, isso daí tem tanta coisa. É ovo no telhado e não sei o que, não sei o que. Comeu, raspou panela. Tem tanta coisa, esse negócio que chove. Simpatia. Comia na panela, raspava assim, ó. Aí, então não é isso, ó. Que dizem que quem come chove no dia do casamento. Sério? Não sabia dessa. Nossa, a gente já ouviu tantas superstições, vamos dizer assim, Olha. sobre Ele isso. fala assim, tem que dar comida pros gatos essa semana pra não chover no dia do casamento. E eu não tenho gato, eu faço o quê? Tem Olha, essa eu não sabia. Tem que dar comida pros gatos do vizinho daí. É legal. Tem cada história. Não tem nada a ver, né? Mas tem, assim, teve uma história da família que o irmão mais velho não casou, né? Tipo assim, tava sem casar ainda. Eles botaram ele sentado em cima do fogão a lenha lá, porque é uma tradição daí. Coitada. Muitas coisas. A gente precisa voltar pra conversar com eles pra ver se deu certo, se ele casou agora, né? Vamos ver. Mas é um movimento até interessante da família e várias coisas, né, para que aquilo tudo dê certo. E eu acho muito legal essa questão que o Nito falou do movimento, porque isso vai desde essas coisas engraçadas e pequenas a tudo, né? É uma energia que gira em torno de todas as pessoas que são especiais no trabalho, nos amigos. Tu vai falar com a pessoa, tu fala, e o casamento? Isso. Né? Tipo, no bom sentido, assim. Então é uma energia muito, muito gostosa. Todo A gente mundo que fica já muito- viveu isso, né, sabe como que é especial. Todo mundo ficou muito empolgado, né, com esse momento. Isso aí. Já que a gente tá falando do nosso casamento, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu comeu no dia do teu casamento? Olha, assim, mas pouco. Olha só, isso é um dos próximos Mas erros aí. pouco por quê? Não teve tempo ou tu tava ansiosa? Tem Eu dois acho que a pontos. gente tava um pouco tenso, assim, com várias coisas e, enfim, Uhum. sabe? Eu acho que foi mais assim. Não, mas não foi algo assim que a gente conseguiu relaxar e fazer isso de uma forma, né? Hoje eu acho que eu viveria de uma forma totalmente diferente. É porque, na verdade, a gente sabe que tudo que a gente vai fazer pela segunda vez, a gente vai fazer com mais tranquilidade, né? Mas por isso que a gente tá aqui falando, por isso que existimos nós na vida dos noivos pra Isso. falar, para o casal realmente ficar Por tranquilo, isso que né? a gente escuta muito das pessoas que fazem bodas, que falam assim, meu, como eu tô me divertindo. Porque às vezes lá no meu primeiro casamento, não tinha trabalho cerimonial. Isso. Muitos falam assim. Eu tinha um trabalho que faltava, que eu não sei o que era esse trabalho de vocês. Porque eu tava pensando, será que o pessoal tá servindo? Será que a carne tá Isso. gelada? Será que vai ter bebida? A Será que carne não tá vai ter? gelada? Não, a carne tem que estar quente. Não, será que a carne tá fria? Ou tá quente? Ah, uma Entende? pergunta, entendi. Então as pessoas estavam preocupadas com esses pontos e não estavam Sim. vivendo o dia. Não curtia, E né? hoje, nas bodas, eles agradecem muito porque, meu, olha só como eu tô aproveitando meu dia de hoje. Mas E é o que você chegou, eu né? sinto que o olhar hoje de profissionais como o trabalho que vocês oferecem são muito mais preocupados. Vocês mesmos têm um olhar muito apurado, assim, muito cuidado para que realmente os noivos vivam isso de uma forma leve e aproveitem. Eu acho que isso hoje é algo muito presente, que talvez na época que eu vivi não era tanto, né? E hoje é algo muito presente, assim, esse cuidado e realmente passar para os noivos, aproveita. Não, ó, vai dar tudo certo, o tempo tá ok. Mas Sabe? Acho às que- vezes a gente tem alguns noivos aí que são mais noivos e noivas, né? Querem, tipo, ai, como é que tá? Que hora que é? A gente fala a hora 2 vezes na noite pra vocês e olhe lá. Então, vocês vão gastar agora? Eu geralmente falo isso. Depois da cerimônia, eles perguntam que hora que é? Vocês vão gastar agora essa pergunta? Porque não é pra vocês pensar em hora. A gente já passou meses, anos, às vezes, planejando o dia. A gente já sabe tudo que vocês querem. Tá tudo pronto. Agora é só vocês viverem. Deixa que o resto a gente cuida, sabe? E se você entrar na cerimônia pensando na festa, quando você tá na festa, você vai pensar na valsa. Quando tá na valsa, você vai pensar no DJ. Acabou. E acabou a festa. E acabou. Não tá curtindo E, de agora. certa forma, isso é uma preocupação externa, pelo que as outras pessoas colocaram na cabeça desses noivos. Ah, mas não vai atrasar. Ah, mas será que vai demorar? E aí começaram a contribuir, só que hoje em dia o cuidado com o horário ele é muito grande. Então, assim, é muito difícil algo sair fora do que foi programado, né? Do que foi planejado. O roteiro ali, ele é feito, né? O roteiro, Isso. ele é feito, enviado para todos os profissionais. Então, ele é muito fácil de conduzir o dia. É só seguir um roteiro que dá tudo certo. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente faz as perguntas, às vezes, que a gente faz no nosso roteiro, a gente faz para os casais, eles pensam, sério que vocês precisam saber disso? Sim, a gente precisa, porque se acontecer, a gente vai precisar dessa informação. Então, a gente quer estar munido de todas as informações possíveis para saber qual é o olhar de vocês sobre essa situação, para que a gente resolver. possa agir em nome de vocês. É que o roteiro, a gente sempre fala que o roteiro é o que os noivos querem que aconteça no dia do casamento. Exato. De uma forma planejada. Então, às vezes, algum profissional que não conviveu tanto com eles, pode ser que quer fazer alguma coisa que eles não vão gostar. Então, como a gente já conhece eles, olha, dessa maneira eu acho que não vai ser legal, vamos fazer assim, assim, que vai ser melhor. A gente filtra, né? Bate nas legal. nossas costas, a gente filtra e só sai o E leve. é o que eu digo sempre, né? Os noivos, eles não precisam saber que quebrou um copo lá
lá no balcão, que o garçom deixou cair um copo. Isso não é informação para chegar nos noivos. Então, grande parte das coisas que acontecem no casamento, os noivos não precisam saber. Até os próprios convidados, né? Não precisam falar para os noivos Exatamente. nada. Vem, fala para o cerimonial, ou fale para alguém responsável do evento que vai resolver Exatamente. aquela questão. Isso aí. Isso aí, porque a gente tá aí aberto para todo mundo. Podem falar Exato. com a gente o tempo todo. Eu vou atrás da Mayra sempre. A gente é porque já conversa sobre tudo, né? Mas é assim, a gente sempre fala. Qualquer coisa são muitos mais olhos do que nós, né? Exato. A gente tá ali atento a tudo, mas com certeza a gente tá num casamento com 150 pessoas observando, às vezes vão ter pontos cegos que a gente não vai estar vendo, então a gente tá aí sempre à disposição. resolvi- quase impossível eu vocês resolvi não até ver o- as coisas. Eu resolvi até o problema Possível. da tua filha, sábado. Nem Ela- fiquei sabendo. ela queria Vai um falar do- em público? O que aconteceu? ela queria um docinho. Ela queria um docinho, aí eu dei um docinho pra ela assim, lá já pegava e já dava pra me esconder. E eu dei e depois fui pedir pro Jonas, ela come doce. Ele sim, eu falei, que bom, porque eu acabei de dar um docinho pra ela. Não, então, aí Mas eu... ela tava tão ligada, né, Jonas? Que ela vinha e já dava o papelzinho pra guardar aqui. Sapeca, né? Não, e eu vi o Robson lá do lado. Então foi isso. Eu vi tudo do lado da Aham. mesa, eu pensei, ele deve estar lá cuidando pra ela não pegar, né? Porque ela E tava ao adora um contrário, docinho, né? né? Nessa hora pras criancinhas ali escondidas. É que a gente, óbvio, né? Não dá pra mesa ser destruída e antes da Claro. hora, mas as criancinhas, a gente não, né? Tá ali um docinho. Tira lá de E trás, até uma né, forma assim de escondidinho. minimizar, né? Porque É, elas pra estavam não elas fazerem estavam tudo ali um- com vontade de comer um docinho. Então a gente pegou um lá onde é que não vai ficar feio, nada. Deu um pra cada um ali, elas... É que daí pelo menos cada um vai pro seu espaço e... A gente satisfaz o que os adultos queriam estar fazendo também. A gente faz para as crianças. Vocês querem mais um cafezinho? Quero um cafezinho. E aqui, né? Olha, mas esses docinhos eu acho que é o desejo de todo mundo no casamento. Meu Deus. Obrigado. Vamos para o nosso último erro que a gente colocou aqui. Uhum. Acho que uma das coisas que a gente fala bastante também, esse é um outro ponto que a gente conversa bastante com os casais, é a importância, né? O erro, na verdade, é ficar longe um do outro durante a festa. Então, a importância de realmente o casal se encontrar na pista, dançar, se divertir. Porque a gente sabe que 150, 200, 300 pessoas é muita gente para te dar atenção. Mas, novamente, existe um propósito porque o casal está aí, né? Então, estar junto, se olhar, dançar junto, além de, óbvio, compartilhar, né, a realização desse sonho, o casal junto na pista anima o casamento todo, né? Exatamente. Então, os convidados estão onde os noivos estão. Se os noivos não dançam, por exemplo, eles falam, a gente não dança. Gente, mas fiquem na pista, né? Fiquem ali, converse com um, converse com outro, vão ficar vocês dois em casal. Isso vai fazer com que as pessoas também estejam lá, né? Então, isso também é um dos sucessos da animação, enfim, do evento. Até como a Michelle comentou, a gente puxa muito no nosso casamento porque a gente viveu isso, né? No nosso Exato. casamento, a gente tinha 410 convidados. Então, eu e a Mari discursou, olha, a gente não vai conseguir dar atenção para todo mundo, então vamos se divertir, vamos pra pista, vamos dançar. E nos encontrem E foi- na pista. Foi a Exato. melhor escolha, porque a gente se divertiu tanto, que foi... Eu também eu não fiquei preocupada muito assim, eu fiquei preocupada em me aproveitar, né? Porque é um dia único, não Mas tem... é que existem noivos que têm essa preocupação, nossa, eu preciso dar atenção. A gente não consegue dar atenção Não, para todo mundo, é mesmo ser impossível. 50, independente da quantidade de pessoas, né? Então, é importante realmente viver o casamento e as pessoas vão estar ali vivendo junto com vocês. Até um né? ponto importante, né? Ele é tão leve, mas é importante. Os cumprimentos aos noivos. Então, às vezes tem noivos que pensam assim, será que eu vou cumprimentar? Será que eu não vou? Olha, os cumprimentos ele é muito importante para você não ficar o resto da noite sendo parado pelos convidados, Exato. né? Porque senão daqui a pouco tu tá dançando e vem alguém te cumprimenta. E aí tu vai... Aí Virar começa a suíça. conversar, daí tu não consegue sair da conversa, daí fica Aham. um tempo ali e daí tu poderia estar lá aproveitando, tu tá ali, né? Uhum. E todo mundo quer falar com os noivos. É o Então, momento ali de 5 minutos de fama que vai ter para conversar Isso. com as estrelas da noite, né? Então, todo mundo quer dar um abraço, Isso. não tem como. E eu acho que o cumprimento, até eu e meu marido, a gente ficou um pouco na dúvida se a gente fazia ou não fazia, mas hoje eu indicaria para fazer, porque é um momento bem especial que tu tens a oportunidade realmente de ver todo Isso. mundo que tá no teu casamento, então, e tu ouvir as palavras especiais que essas pessoas têm para te dizer, né? Eu achei assim... E eu acho tão legal, porque assim, eu sempre gravo flashes, tipo, de cada casamento, assim, de momentos. Mas é tão bonito ver, tipo, os noivos... Cada pessoa que vem numa fila, da forma que for, que eles escolheram para cumprimentar esses convidados, é uma reação diferente, porque Aham. tu tem uma história com cada um. Isso. Então, tu tem uma reação, um abraço, pula, grita, sabe? Isso, aí São- quando... tipo, tu vai ter reações diferentes, porque são pessoas que tu tem, né, no trabalho, às vezes Contato. amigos desde a infância, da família também, e sempre tem aquele comentário, nossa, não sei o quê, a gente viveu isso junto e hoje é o dia do casamento.
casamento, então é muito especial, assim, esse momento. Óbvio que existem várias formas dentro da realidade da cultura de cada local, de cada Isso. casal também, de realizar isso, mas é uma dica bem importante essa também. E eu digo por experiência, era algo que a gente não pensava em fazer, mas eu achei fantástico, assim. Eu achei muito importante, né? E é igual a Mari falou, tem realidades, né? Uns vêm, cumprimenta, bate foto, outros vêm, só cumprimenta e já sai. Então, Exato. vai de cada local mesmo, essa parte. Exatamente. Tem algum outro erro aí que vocês queriam acrescentar? Alguma coisa a mais que vocês lembram? Eu vou falar por experiências, né? Vamos Chegar lá. umas experiências assim que eu tive, né? Que eu acho que é importante também as noivas avaliarem, pensarem, enfim. E, por exemplo, que eu tive a experiência agora nesse final de semana com a minha cunhada, enfim. A questão de se arrumar, né? Então, se arrumar com as madrinhas ou se arrumar mais sozinha, assim, o que fazer, né? Quando eu casei, a gente tinha... Não vou lembrar de cabeça, assim, não vou lembrar, não. Mas a gente tinha muitos padrinhos, né? Tinha bastante. Eram pessoas sempre muito especiais e até hoje são. E eu optei por todas se arrumarem comigo. Então, era a média de, acho que, 10 meninas junto comigo. Então, eu achei que seria um momento todo ali especial e tudo, só que é um momento de todo mundo estar se produzindo. Então, não tem como tu ficar curtindo esse momento o tempo todo. Não é que nem tu ir numa festa com essas pessoas. Então, cada uma tá lá fazendo maquiagem, cabelo, daí isso se torna um monte de coisas, né? Cada um tem a sua opinião. E os profissionais estão ali junto também. Então, isso se torna um movimento que, no fim das contas, traz um leve estresse. Porque, né? Uma quer opinião disso, opinião daquilo. Não é que a pessoa esteja sendo inconveniente, mas é que é um momento que tu também quer viver de uma forma leve. Né? Então, para mim, hoje eu não faria. Então, hoje eu não faria. Foi especial, foi legal, sim. Só que teve muito mais essa questão de eu ficar ansiosa. Então, eu não consegui relaxar. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, para as noivas quando chegam nessa etapa, assim. Como que você acha que você vai reagir? Como que você é? Porque às vezes tem realmente noivas que, se ficarem sozinhas só com o profissional, Sim. vão ficar super nervosas. Mas aí quem que é a tua pessoa de apoio? Isso. É a tua mãe, a tua sogra, a tua irmã, a tua cunhada para estar junto? Quantas pessoas? Por quê? É normal de mulher, é normal do momento. Nossa, meu brinco, perdi a tarraxinha. Noiva, perdi a tarraxinha do brinco. Então, isso é uma coisa que, em um dia normal, isso não iria atingir a noiva. Mas no Isso. dia do casamento, isso atinge. O vestido não fechou, sei lá, qualquer outro Não problema. gostei da maquiagem. Não gostei do cabelo. Meu Deus. Daí, o que a noiva vai fazer? Exatamente. Eu tenho que Entende? ficar pronta, gente. Eu sou a noiva, né? Começa a absorver os probleminhas que não é pra Isso, saber. e assim, tu já tá ali preocupada se Aham. tu vai ficar bonito, se tu vai estar bem, e daí começa a vir problemas de fora que tu não precisa saber, sabe? E até para as madrinhas é algo bem interessante de falar também, o cuidado com a noiva, porque nesse dia a noiva ela está extremamente sensível. Então é o dia mais importante da vida dela. Então qualquer mínima coisa vai incomodar. Vai tirar ela do alinhamento dela, né? Então, que nem esse final de semana que a gente se produziu lá com a minha cunhada. E até mesmo depois disso, as minhas irmãs se casaram e já foi totalmente diferente. Então, que nem na minha cunhada, das minhas irmãs, enfim, estava a noiva, a mãe e as irmãs. Entende? Ali com a minha cunhada estava eu e a mãe dela. E mais uma madrinha. Mas foi tão leve, tão tranquilo, que é algo que hoje eu faria dessa forma. Então, é importante que cada noiva se imagine na situação e pense realmente, e até mesmo no lugar, né? Porque às vezes são lugares, sei lá, vai casar vai para um quarto de hotel, se arrumar, ou para um chalé, para qualquer outra coisa, ver também o espaço que tem disponível. Isso. Porque às vezes é tanta gente por metro quadrado Isso. que isso também acaba causando sufocamento, assim, né? E tem que pensar em todo o processo. Por exemplo, assim, durante o dia até fica leve, ok, mas vai chegando perto do horário de se produzir, todas essas pessoas têm que vestir um vestido. Então, daí começa aquele agito, aquela correria. E a noiva, ela também precisa vestir o vestido dela. Então, daí começa aquela questão toda. Então, quanto menos pessoas, eu acho que é melhor para curtir. Né, um casamento lá em Itajaí, que a noiva tava se arrumando e a Daminha tava junto. Lembra que rasgou o vestido da Daminha todinho? A noiva ficou extremamente desesperada, porque rasgou do vestido. Não era nem com ela, mas foi com a Daminha. Então, se talvez ela não estivesse ali, ela ia para a igreja, nem ia saber. Exatamente. Então, a gente previne muitas coisas. Então, se hoje fosse uma noiva me perguntar, eu diria assim, é o que eu falo para todas elas também, né? Então, a gente previne muitas coisas. Como eu digo, ir para uma festa com todo mundo é muito legal. Todo mundo chega pronto, todo mundo tá lá curtindo. Agora, o processo de preparo... E uma dica prática que a gente sempre dá para as noivas, né, principalmente ali nessa hora. O horário para ficar pronto.
a gente sempre recomenda pelo menos 1h30 antes da cerimônia. Por quê? Se vai ter fotos ali antes, então o fotógrafo vai chegar 1h30 antes. Meia horinha ele faz as fotos. Então você vai ter mais uns 20 minutos, meia hora para botar o vestido, mais uns 20 minutinhos para chegar na igreja. Se você fizer em 1 hora, às vezes dá uma bobeadinha ali, atrasou. Sim. E daí É muito até ruim. A você emoção chegar já na mudou. igreja, chegou totalmente nervosa, estressada, já porque tá atrasada, então já é um outro clima já. Isso Então isso é mesmo. muito importante também tomar cuidado. Ali que nem no meu caso aconteceu. A gente, de repente, todo mundo se arrumou, todo mundo sumiu. E eu fiquei, assim, sabe? Então, aí já me deu aquele pânico, meu Deus. E agora? Como é que eu vou? O que eu vou fazer? Sabe? De repente, tu ficou sozinha. Eu fiquei lá com os profissionais e eu tinha que ir pra igreja. Daí daquele... É agora. Agora, Caiu a ficha. Deve ser até engraçado, né? Aquela muvuca toda, daqui a pouco não, foi bem assim. não é nada. Aí, de repente, eu olhei e cadê todo mundo? Foi todo mundo pra igreja. Nós E eu tinha fiquei. o noivo, né? Ali em Itapema. Então ele casou tudo no mesmo espaço. Tinha chalezinhos em volta, assim, da cerimônia. E falou assim, o noivo quer descer pra conversar ali com teus padrinhos? Não. Me chama a hora que eu for pra entrar. Arrumamos todo mundo, a entrada, fila arrumadinha certinho. Fui lá no chalé, ele tava lá deitado assim, ó. Noivo, vamos lá, ele só levantou e foi direto. Entrou assim, sabe? Não queria falar com ninguém. E a Extremamente melhor- concentrado. É o se melhor. respeitar, porque todo mundo Aham. sabe como reage diante de alguma situação. Óbvio que eu sempre falo que é uma reação que você nunca vai saber exatamente porque você não viveu por isso, mas Isso. se conhece. Tu sabe que se às vezes se isolar, ficar tranquilo ali, realmente escutando os seus pensamentos é melhor do que às vezes estar com um monte de gente aí e Isso. não conseguir aproveitar. E às vezes essas pessoas trazem informações externas desnecessárias. Né? É bem isso. Eu acho que a frase que resume realmente é o casal realmente conhecer o propósito do casamento, o que eles estão buscando, que tudo vai virar reflexo da história deles, do que eles, né, querem pro dia. E não existe nada mais bonito do que isso, sabe? Realmente ser a verdade de cada Isso, casal. Se priorizar. Exatamente. E o segredo é curtir o processo desde o início até o final. É o que a gente fala bastante, né? A gente até realmente bate bastante nessa tecla, porque e eu escuto muito isso das noivas, que o que fica marcado para elas é o processo. O dia também, ele é maravilhoso, é especial, só que o que fica, as lembranças mesmo, é de todo o processo, de que forma cada um tratou esse sonho, de que forma cada um levou, né? Tu Conduziu. imagina só, às vezes fica ali 1 ano e meio, 2 no planejamento. Aí passou o casamento, e agora? Vai fazer o quê? Não tem mais nada para planejar, não tem mais reunião para fazer. Eu fico com saudade das minhas noivas e espero que elas também de mim, né? Mas a gente conversa tanto, e depois passa o casamento e a gente fala, gente, e aí, olha só o que a gente viveu. Aí daqui a pouco tem uma noiva que manda, nossa, que saudade da gente conversando todo dia. Aí de vez em quando uns chamam a gente para fazer um churrasquinho, para conversar, pra bater um gente papo ali. conversar e Matar a saudade, Matar né? a Matar a saudade saudade. mesmo. A gente tem uma curiosidade lá da noiva do Massaranduba, que ela ficou mais de um mês sem olhar os nossos stories, porque tinha saudade do casamento. Sim. Não só queria faltou ver- bloquear a gente. Eu falei, meu Deus. Mas é que cada um lida com as suas emoções de uma forma, né? Exatamente. Não, mas ela falou específico que ela tinha ciúme de ver a Mayra cuidando de outras De noivas. outras noivas. Bonitinho. Engraçado. Ela falou assim, como assim você tá arrumando outra noiva pra entrar na igreja? Como você tá indo pra outra reunião com outra noiva? Mas é bem assim, porque realmente cria esse vínculo, né? É muito especial. A gente guarda todos os casais, assim, muito especial, assim, no cantinho É que a do gente coração. lida com cada sonho com muita verdade, né? Então a gente realmente entra dentro desse sonho. Não é algo que a gente faz só por ser um trabalho. Isso Não, a mesmo. gente Se entrega for parar muito para mais. analisar, nós profissionais, a gente sabe basicamente todo do casamento. Então nem os pais sabem, nem às vezes um convidado, ninguém sabe o que vai acontecer, a gente sabe tudo. E Exato. como Então, cada foi pra detalhe- chegar ali também, Cada né? detalhezinho, cada passagem ali, a gente tá vibrando porque tá dando certo por eles também, né? Exatamente. Nessa hora. Então é isso, gente. Chegamos ao fim aí do nosso segundo episódio do podcast. Se deixar, a gente fica falando, dando Muito. dicas e dicas e dicas, porque esse realmente é o que a gente gosta de fazer, ainda mais tomando café, né? Exatamente. A gente vai longe. Mas hoje foi o tema da noite, a gente conversou bastante, deu várias dicas, falou sobre coisas que são importantes, mas óbvio que é a realidade de cada casal. Então, novamente, como a gente falou, que não dá pra ouvir tudo que todo mundo fala, tudo que a gente fala precisa passar por um filtro também para Isso. fazer sentido, né? Se faz sentido para E cada não- casal. E não se comparar com outro casamento também, sabe? Exatamente. A realidade de cada um é diferente. Exatamente. E vai Isso ter a também mesma causa frustração. importância, independente de qual for essa realidade.
Então vamos falar de novo aqui só sobre o nosso patrocinador, que agora tá chegando a hora boa, porque vocês acham que quando desliga essas câmeras, o que nós vamos fazer? Vocês imaginem que eu vou até abaixar a tela aqui, só pra vocês verem tudo que tem de maravilhoso. Eu estranhei que o Jonas veio hoje aqui. Foi intencional. O nosso, como é que, cameraman, vamos dizer assim, ó. Tá só torcendo pra gente parar de falar aqui pra vir aqui pro outro lado de cá também. Mas, gente, a gente tem tanta coisa. Tem fruta, tem café, tem suco, tem salame, queijo. Isso aqui, eu tô só por isso aqui, ó. É um queijo com calabresa, né? Ao óleo com calabresa. Waffle, Isso. torta. Uma torta de amendoim maravilhosa. Esses produtos todos, eles têm lá já pronta entrega para que você possa realmente preparar algo super especial para receber alguém ou até mesmo para o dia a dia, né? Então, quem quiser tomar um cafezinho da manhã, comendo o que a gente vai comer daqui a pouco, é só correr lá para Na Vila. E Isso aí. se algum dia quiser montar talvez um café da manhã para os noivos? Também Né? é possível. É. E olha que lindo que ficaria um café desse para entregar. Para presentear, né? Exatamente. Legal. Pelo menos a gente garante que os noivos vão comer no café da manhã, já que comem pouco durante o dia, pelo nervosismo, né? Isso Não mesmo. é pelo tempo, hein? Até foi engraçado, a minha cunhada, né? No casamento, ela olhava pra gente, eu tô me alimentando. Tá? Eu tô me alimentando. Assim, aquela preocupação realmente de estar Eu até bem, levei né? docinho para ela, falei, não aguento mais, Robson. Não consigo nem comer mais docinho. Porque chega uma hora que não vai Que não mais, vai. né? Mas eles estavam muito É isso que a bem. gente gosta de ouvir. Então é isso, gente. Obrigado para todo mundo que assistiu. Tomara que a gente tenha conseguido contribuir e realmente chegar onde nós gostaríamos, né? E levar essa informação para todos vocês que estão no processo de planejamento, quem ainda pensa em casar daqui a uns anos. Escutem essas dicas, anotem. E óbvio que nós vamos estar sempre aqui como os profissionais também, né? Para estar orientando toda essa trajetória. Então, obrigado e nos encontramos no próximo podcast, que vai ser o nosso 3º episódio, então. Tchau, tchau. Tchau, valeu.